Existem vários tipos de fala, e eu vim falar um pouco sobre isso hoje aqui no canal da Sharei, primeira vez que eu tô falando aqui. Prazer a todos, sou o Zev. E vamos começar falando de um passuco de Coelet, que o rei Salomão escreveu, que ele fala que a voz do tolo vem com muitas palavras. E a gente vê isso no próprio Humash, no Pentateuco, na história de Miriam, que Miriam falou que não devia sobre Moisés, e ela foi punida por Deus por conta disso. Também no Tratado de Kiddushin está escrito que a nobreza dos Bavlim, dos babilônios, estava no seu silêncio. Então, como na semana passada foi Yortzeit, o aniversário de morte do Rambam, vamos falar um pouco sobre isso. O Rambam ele costuma dividir em 5 partes, 5 níveis de fala. O primeiro, mais baixo, que ele se refere, fala que nós devemos ter ódio desse tipo de fala, é falar coisas como mentiras, falsos testemunhos, ou falar mal. Falar mal, mesmo que seja verdade. Como, por exemplo, você viu alguém roubando alguma coisa, um relógio, uma caneta, ou se você sequer viu alguém batendo em alguém. Não fala sobre isso, porque isso faz mal pra você, e a Torá fala pra não falar. Se você não pode falar nenhuma coisa que você viu e você sabe que é verdade, muito mais do que não é verdade, como um falso testemunho, chegar e falar assim: ah, eu vi tal pessoa fazendo um negócio. Você não viu, você não fez, você não sabe. O Rambam escreve que esse tipo de fala é odiosa e jamais devemos falar coisas como essa. Tem um segundo nível, que são coisas que são completamente inúteis, mas que não tem nenhuma proibição em cima de falar essas coisas. Como, por exemplo, falar de futebol, falar da novela, falar dos famosos e fofocas. E esse tipo de coisa, na prática, você não está fazendo nada de errado. Mas o que você ganha fazendo isso? O que você ganha falando sobre isso? Então, o Rambam ele escreve que é um tipo de fala problemática e que a gente deve evitar sempre que possível. Subimos para um terceiro nível, que são coisas que têm uma utilidade, como por exemplo trabalho, mas que você não vai falar sobre isso mais do que o necessário. Você vai falar o que você precisa falar sobre trabalho. Como é que prega um prego aqui, como é que edita um vídeo no Python, como é que você esse tipo de coisa. Você vai falar o necessário sobre isso, mas não se estende muito sobre isso, porque, de novo, você não vai chegar em lugar nenhum. Aprender o que você tem que aprender, fazer o que você tem que fazer e acabou. Não tem muito mais o que se estender sobre isso. O Rambam fala que você vai falar sobre isso o quanto você precisa e não mais. Quarto nível, ele fala coisas que tem uma mitzvah você falar isso, mas você não tem um rio, você não está obrigado a falar. Como, por exemplo, elogiar um amigo, ou elogiar sua esposa, ou seus filhos, e falar bem das pessoas, e falar: sabe o meu amigo ali? Ele fez um negócio muito incrível, assim, tal, eu acho que a gente devia fazer também. Falar pro seu filho: poxa filho, você tirou 10 na prova, que legal, continua assim, vai dar tudo certo. Falar pra sua esposa: meu, você tá bonita hoje. Esse tipo de coisa. O Rambam ele coloca como que é bom, você deve tentar falar o máximo possível sobre isso, esse tipo de coisas, mas você ainda não está obrigado a falar. Tem um quinto nível, que é o nível mais alto, que são coisas que você é obrigado a falar. A Torá obrigou você a falar, como por exemplo, rezar, estudar a Torá e Teilim, Salmos, esse tipo de coisa. Você tem uma obrigação de fazer, você não tem a opção de não fazer. Então, a própria obrigação já define que é pra você falar sobre isso, sempre que possível.
E aí cada pessoa, no seu nível, analisar o seu próprio comportamento e ver como funciona, o que fala, o que não fala, em que nível tá a maior parte das suas falas e tal. E tentar ir subindo. Cada vez falar menos dos níveis mais baixos e falando mais dos níveis mais altos de fala. E assim as pessoas vão crescendo e tal. A maior parte das pessoas hoje tem um nível muito baixo de fala. Falam muito e não falam nada. Então, o recado que eu quero deixar com esse vídeo é: pense no que falar antes de falar. E pense no que você costuma falar e tentar falar coisas melhores. E é isso. Obrigado por verem o vídeo e vai dar tudo certo.